um time box de desenvolvimento de projeto, que esse time box é chamado de sprint. E o que é uma sprint? Ela é composta por alguns rituais, que eu vou comentar, do Scrum. Então, tudo começa com o Product Backlog, que é o quê? É o que vem do cliente, é passado para o Product Owner, e ele, então, o Product Owner é responsável por popular esse backlog e definir a prioridade. Ó, esse item é primeiro, esse é segundo, esse é terceiro. Então, ele define a prioridade. Dada essa prioridade aqui do backlog, é selecionado, conforme os níveis mais altos de prioridade, é selecionado o que cabe dentro de uma sprint. Uma sprint, ou um sprint, eu não sei exato, tem gente que fala que é masculino ou feminino, tanto faz. Geralmente ela é composta por 2 semanas a 3 semanas. Então aqui o time avalia, junto com o Scrum Master, junto com o PO, quais são as tarefas que cabem dentro dessas semanas, desses dias, composto pela sprint, para que seja então desenvolvido e entregue no final e apresentado para o cliente. Então aqui é onde a gente refina tudo que tem aqui nesse balaio de gato e escolhe algumas tarefas dadas as prioridades e o quanto que elas vão levar de tempo para ser desenvolvida para ver se cabe dentro desse sprint. E aí então começa a sprint. Para começar a sprint, a gente tem alguns rituais, que é a gente faz o planejamento da sprint, onde a gente joga o Planning Poker para jogar as estimativas, tanto que tem alguns baralhinhos que estão sendo dados aí hoje, que é um kit de Planning Poker. Geralmente utiliza-se a sequência de Fibonacci para fazer esse baralho, e geralmente você não joga essas estimativas em horas. Geralmente utiliza-se a quantidade de esforço necessário para desenvolver tal coisa. No começo pode parecer muito estranho, porque você não tem uma base histórica para saber quanto que isso é mais complexo do que aquilo que eu desenvolvi ontem. Então, o começo, você vai calibrando, conforme você mais usa o framework Scrum, você vai calibrando. E chega num ponto que você fala, ontem eu desenvolvi uma cadeira, levou X horas. Agora eu tenho que desenvolver uma cadeira do diretor da empresa, uma cadeira com muito mais apetrechos. Então, se eu desenvolver uma cadeira simples ontem, eu levei, por exemplo, 3 horas, a do diretor vai levar mais tempo. Então, você sabe que não vai ser 3 horas, você tem que jogar um valor de esforço maior do que aquela anterior. Então, por aí vai, você tem que criar uma base histórica para poder jogar o Planning Poker com estimativas em esforço de trabalho. Lá na SW Fest, a gente optou por não utilizar estimativas de esforço. A gente joga o Planning Poker, só que a gente joga em horas. A gente segue o baralhinho e jogamos em hora. Por que o baralho? É legal o baralho porque, primeiro, torna a reunião um pouco mais divertida, porque está rolando um gamification ali naquele ritual do Scrum. E segundo, porque uma pessoa não influencia na decisão da outra na hora de votar quanto leva tal atividade. Porque é um poker, você fica com o baralho virado para você, só na hora que todo mundo já tem as cartas escolhidas é onde você joga e aí tenta chegar num consenso. Esse consenso geralmente é difícil, porque varia muito a experiência de cada profissional dentro do time. Então, no começo, a tendência também é que cada profissional jogue valores muito diferentes um do outro. E aí, conforme o time vai amadurecendo, vai todo mundo entrando de fato no mesmo barco, remando junto, essas estimativas tendem a ficar mais próximas, e aí o time começa a ficar mais assertivo também. No começo, quando um joga muito diferente do outro, eu vou levar 3 horas para desenvolver essa cadeira, o outro fala, cara, eu nunca mexi com cadeira na minha vida, eu vou levar 50 horas. Então, o começo pode ter esses problemas de diferença de experiência entre os profissionais que estão ali atuando nesse time Scrum. Aí o que acontece é, o cara que desenvolve mais rápido, ele dá a sua visão, ele tenta passar a sua experiência. Cara, eu desenvolvi em 3 horas porque para fazer uma cadeira é mais ou menos isso, você usa essa linha de comando, você usa esse framework, dá certo, aqui eu já tenho um exemplo que eu posso passar para vocês, etc. Aí o outro, que jogou mais alto, ele vai trazer as dores, provavelmente. Cara, beleza, você está me falando isso, mas tem esse ponto que eu não sei, tem esse ponto que eu não sei, tem esse ponto que eu não sei. Então, a ideia é que o cara que jogou menos, ele tende então a aumentar porque ele enxerga as dores do cara que nunca desenvolveu nada relacionado a esse assunto, e o cara que jogou muito alto, ele falou, bom, o outro que já passou por essa experiência está me dando dicas que eu acho que eu consigo então diminuir o meu tempo. E com isso, as estimativas entre os membros do time tendem a centralizar.
Quem joga menos tende, então, a aumentar por conta de reconhecimento da dificuldade dos outros, e os outros tendem a jogar menos por conta de experiências que já foram faladas para ele. No momento do Planning Poker, ainda não sabe quem que vai pegar cada tarefa para ser desenvolvida. Mas pode ser que a tendência é que, se o cara já desenvolveu isso no passado, a tendência é que ele assuma essa tarefa quando iniciar a sprint. Mas a gente não tem isso definido no momento do Planning Poker, tá? Outras coisas que acontecem, então, isso tudo para iniciar uma sprint, tá, pessoal? Começou a sprint, de novo a gente entra no ponto de comunicação e transparência, que, se você estudar projetos, todo mundo vai ver que comunicação é o ponto mais importante entre os pilares, por exemplo, até do PMBOK, o que o pessoal sempre cita de mais importante é a gestão de comunicação. E isso que o Scrum é muito beneficiado, é a transparência e a comunicação. E um desses pontos que é beneficiado é a reunião diária, a daily meeting, né? Que é onde o time todo, por no máximo 15 minutos, todos os santos dias, fala o que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo agora e se eu tenho algum impedimento. Se ele tem um impedimento, quem que é responsável por eliminar esse impedimento? O Scrum Master. O Scrum Master é o facilitador, é o cara que elimina impedimentos. Então, o Scrum Master é responsável por correr atrás do Deus e o mundo, seja a pessoa que for, para tentar resolver esse impedimento que está bloqueando um desenvolvedor, por exemplo. Então, aqui é onde você dá eu não queria chamar assim, mas você dá um report diário. Mas não é um report porque o report dá a sensação de que você está falando isso só para levar para cima, para a gestão, para o cliente, etc. Não. A reunião diária ela é importante justamente para mostrar o quanto o time está comprometido com a entrega das tarefas, o quanto o time está numa sinergia, todo mundo alinhado, todo mundo entendendo tudo o que está acontecendo no projeto e, óbvio, eliminar impedimentos. E no final, terminando o sprint, a gente tem um entregável. E esse entregável, de fato, tem que ser um entregável. Tem que ser algo que o cliente vai ver. Eu desenvolvi uma tela de um sistema web que está só a apresentação, está só a interface, está só o front-end, se eu clico nos botões não acontece nada. Isso é um entregável? O cliente já está vendo a tela. Não importa o quão insignificante pode ser o seu entregável. Sempre ele terá algum valor para o cliente. E esse valor é definido conforme as prioridades que foram levantadas lá no começo do sprint, pelo Product Owner. Então sempre tem que ter um entregável. E o que é legal? O cliente está vendo uma coisa nova ao final de cada sprint, certo? Nessas reuniões diárias, o cliente não participa, isso é do time. E aí o cliente, no final da sprint, ele vê o que foi desenvolvido. Isso aqui é só um detalhe a mais de toda essa explicação que eu dei. Tá? É só no slide, porque depois vai ser compartilhado com vocês. E eu diria que o Sprint Burn Down Chart, né, o gráfico de Burn Down, é a principal ferramenta utilizada no dia a dia pelo time, por todo o time, e inclusive pelo cliente. Ele deve ter acesso a isso, para ver como é que está o andamento, como é que está a saúde desse ciclo de desenvolvimento, dessa sprint. O que é importante a gente ver nesse gráfico? Parece estranho no começo, mas é fácil. A linha cinza, que tende a ser uma linha nesse sentido sempre, é a linha ideal, o que você espera que seja o andamento do projeto. A linha vermelha, ela significa as tarefas que estão aqui dentro, dada a quantidade de horas que foi planejada, estimada para cada tarefa. E eu vou explicar o andar disso. E a linha verde é as horas que o time está gastando para desenvolver as tarefas, dado dia a dia, tá? A parte cinza aqui é configuração de final de semana. Então, geralmente, você não queima tarefas em final de semana, por isso que a linha tende a ficar nessa horizontal retinha, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ela começa no ponto, o vermelho, igual ao ponto da linha cinza, onde você tem a quantidade de tarefas que estão dentro da sprint, a quantidade de horas que estão dentro da sprint que você precisa queimar. Queimar significa eliminar, fechar tarefas, concluir, tá? O que significa esse pico aqui? Pode ser duas coisas. Ou entrou tarefas que não estavam previstas no início da sprint, por isso que teve esse pico. Ó, eu comecei a sprint, por exemplo, planejando que eu ia fazer 660 horas. E aqui, de repente, foi para 800 horas.
Então, provavelmente, pode ter entrado tarefas novas na sprint. Isso é de longe o ideal, isso não pode acontecer. Você não pode mudar o gráfico dessa forma. Ah, entrou tarefa nova, né? Foi reconhecida uma tarefa mais importante que a gente não sabia que precisava no começo do sprint. É possível ela entrar no sprint? Sim, desde que, se ela deu uma diferença, por exemplo, de 140 horas a mais, você tem que tirar 140 horas de outras tarefas para que ela entre. A linha vermelha não pode mudar dessa forma. Isso é um erro, não é uma boa prática do Scrum. Ela entra tarefas novas desde que você tire a mesma quantidade de outras tarefas. Você está repriorizando. Isso é possível, o Scrum permite isso, é um framework ágil, correto? Então, não tem esse negócio, o que eu comecei eu vou fazer. Não, é ágil, você comunica todos os dias e você toma decisões todos os dias em conjunto com o time. Então, isso daqui são tarefas que vão sendo concluídas. O ideal é que a linha vermelha siga a linha cinza. Aí você está rodando com o Scrum, ótimo. Ou seja, o time foi assertivo nas estimativas e o time está produzindo o que era esperado. A linha verde, o ideal é que ela fique exatamente o espelho da vermelha. O time terminou uma tarefa de 3 horas, quanto que se espera que o time tenha registrado de horas para terminar essa tarefa? 3 horas. Então, por aí vai. Enquanto você vai terminando tarefas, você vai registrando o seu log work. Pode acontecer, o que não é ideal é que às vezes o time gasta mais horas para eliminar uma mesma tarefa. Exemplo. Hoje o time tinha que fazer 7 horas, exemplo, diárias de produção, então ele tinha 7 horas que ele tinha que terminar de tarefas dentro do sprint. Só que por algum motivo ele não conseguiu terminar as 7 horas, ele fez hora extra, ele fez 10 horas no dia. Chegou no final do dia, ele terminou as 7 horas de tarefas que ele tinha planejado, só que ele gastou 10. Então a linha verde já vai subir mais do que o esperado. O ideal é que o time faça tudo dentro do que foi estimado. Isso daqui seria um gráfico no final de uma sprint, tá? Então, aqui não está considerando os finais de semana nesse gráfico, por isso que não tem aquelas colunas cinza com horizontal aqui da linha cinza. Então, isso é mais ou menos o ideal. O que aconteceu nesse gráfico aqui o time poucas vezes ele alcançou a linha cinza aqui. Ou seja, poucas vezes ele conseguiu concluir tarefas dentro do que era esperado da cinza. Mas, de certa forma, não está um gráfico tão ruim, porque ele tem um desenho constante de queda de tarefas. E o mesmo está acontecendo com o log work dele.